Olá, gente. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Começando uma live que eu escolhi para falar sobre o dia hoje, né? O dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E o tema da live será a maldade humana, que está escrito no meu livro A Condição Humana no Planeta Terra. A maldade humana, que a gente pensa que continua muito, cada vez piorando, e não, né? Aos poucos ela está se dissipando do planeta Terra. Elas estão voltando à conscientização, as pessoas estão buscando se conscientizar. A conscientização que vem do que ela é cobrada, né? A consciência é cobrada para que mude a forma de ver a vida, de ver as coisas, de criar alternativas de percepção para mudar a mentalidade com a forma de raciocinar. A consciência, é a capacidade de que o indivíduo se conscientize das coisas que está fazendo que não é bom, é muito ruim, é muito dolorido, e aí tudo que a gente joga no outro fica aqui melado, respinga na gente, respinga, não tem como. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Ruth, psicóloga, escritora, faço as lives para dar um suporte no dia a dia das pessoas que estão aqui para ajudar a mudar o mundo. E sejam todos bem-vindos a você. Você gostaria de participar da live? Pode falar. Se gostaria, pode participar da live, pode fazer pergunta. Hoje o tema é maldade humana, que está dentro do contexto que é o dia da consciência negra, referente à luta o fim da escravidão no Brasil, com a morte do Zumbi dos Palmares em 1685, que vem na luta contra a libertação, contra a escravidão, contra o sofrimento, a maldade humana, a luta, né, pela sua liberdade. E você se encontra escravo, se encontra livre? Você é livre ou está preso na própria algemas? Que a escravidão, ela nunca se dissipou da terra, ela continua. Pessoas livres, elas também são escravas, mas escrava dela mesma, escrava da mente. Ela tem a chave da própria algema, da algema. E na escravidão eles não tinham um dono que dominava para ficar preso, para ser obrigado ali a fazer as coisas debaixo da pior situação possível que existe. Tudo bem, seja tudo bem-vindo, seja Hilda, Alice, sejam todos bem-vindos. Pode fazer perguntas. Fique à vontade, pode curtir, dar florzinha, diamantes, abraços. Fique à vontade, coraçõezinhos, compartilhar como você quiser. E a escravidão é a maneira que a gente vê a vida, os meus pensamentos, a minha atitude, o que eu crio, que muitas vezes uma pessoa que está dentro de uma penitenciária, ele está livre. Muitas vezes vários escravos, esses que lutou pela sua liberdade, eles eram livres. Porque a mente dele, os pensamentos, ele é livre, não prendia, não estava no tronco, não estava algemado, não estão algemados, livre. Porque a liberdade
é na mente também. Muitas vezes estamos presos, algemados, livres. E os que estão algemados, os presos, estão livres, estão soltos. Tenho que contar um pouco sobre mim para a senhora entender. Pode falar, pode, mas escrevendo é impossível. Sim, você pode falar inbox, pode mandar um áudio inbox, pode ficar à vontade. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo a libertar o conflito do que você está sentindo, né? Tá vendo? Porque muitas vezes a gente só vê naquele ponto e não vê de outra saída. Porque aconteceu esse movimento todo, a luta da liberdade, as pessoas livres, as histórias lindas de cada escravo no meio de toda a dor, porque ele era um livre internamente. Então viveu livre, não ficou preso. Ficou livre. E é uma forma de como a gente sente, vê, enxerga. Então seja livre, não tenha medo nem vergonha de ninguém, porque o seu ser maior, o Criador maior, ele não tem vergonha, ele não julga, ele não te condena, ele não sentencia a não ser você mesmo. Sim, não tem que contar ao vivo, não precisa contar. E muitas vezes a sua história vai ajudar pessoas, vai servir também para ajudar as pessoas a passar por uma outra, né, uma transformação na vida. Que tudo na vida a gente ensina e aprende. Muitas vezes a gente pensa que o nosso problema é o maior que tem, o mais sofrido, o mais vergonhoso, mais tudo. Mas quando a gente passa a ouvir a história do outro, muitas vezes a gente sente até vergonha pelos os nossos problemas, pelos que estamos passando no momento. Não, eu não tenho discórdia, não tenho. Então é uma forma de como a gente enxerga os nossos problemas, nossas situações para serem resolvidas. Você pode falar uma palavrinha, não precisa você contar a sua história. Você precisa, se você quiser, você fala só o que te angustia, só aquele só uma palavrinha já diz tudo. Não precisa você contar a sua história, porque toda a história do ser humano, toda assim parecida. Muitas vezes as pessoas falam: nossa, Ruth, você escreveu esse livro, foi da minha história que você tirou, e eu nunca conhecia a pessoa. Então, as histórias nossas são todos parecidos, nossos problemas, os graus de diferença de intensidade, de dor, de situações, mas as histórias são tudo parecidas. Entende, Sérgio? Não tenho. Então, a live referente à maldade humana está no livro A Condição Humana no Planeta Terra. Eu vou ler o texto que é da maldade humana para vocês. Pouco importa quando não sabemos a diferença da dimensão do que causamos a nós mesmos e ao outro. A maldade humana cada vez mais está se dissipando da Terra. Cada vez mais, né, a gente pensa que não continua aumentando, ela está indo embora. Da Terra, vindo cada vez mais pessoas com grau de evolução elevada para ensinar aqueles que ainda não conseguem melhorar sozinhos. O sofrimento paralisa porque dói na alma e afeta o corpo físico. Nossos processos cognitivos paralisam. A nossa fisiologia toda é mudada negativamente.
sem condição de mudar a percepção, a pessoa cada vez mais esmorece e desiste de tudo, muitas vezes, né? Fica sem força para viver e mesmo assim podemos sair desse marasmo e recomeçar com garra e felicidade, retomando a vida com dignidade, como aconteceu com os escravos, como acontece com as pessoas que vivem em sofrimento, vivem da mais diversa forma de vida, da pior forma e diversas formas, elas recomeçam com garra e felicidade. Tantos escravos, tantos as pessoas do Holocausto, de todas as guerras, dentro da própria casa, da família, dos abusos, dos estupros, das agressões físicas, verbais, psicológicas, de toda situação, a pessoa tem esse mecanismo, esse meio de recomeçar com garra e felicidade, brilhar e brilhar cada vez mais. Histórias que temos de pessoas que passaram por todas as situações e venceram, reconstruíram, criaram força, dignidade, elas foram motivadas com o próprio poder que eles têm. Despertou o próprio poder. É do fundo do poço que está o maior tesouro, o tesouro que eu desbravo interno, esse impulso para chegar no que a gente deseja. É os nossos sonhos que nos levam a realizar o que desejamos. Não importa o tempo que leve, não importa quanto temos que recomeçar, quantas vezes, de que maneira recomeçar, não importa. Ela consegue sim sair de qualquer situação que esteja passando, porque é um estado, estamos, nós não somos, não ficamos, retomando a vida, né, com essa dignidade, com esse poder que temos. Desperta esse poder dentro do ser humano. Isso todos nós temos. A partir do momento que só ficamos ali, só reclamando, remoendo o que já passou porque não existe mais. Tá doendo? Tá, dói muito, mas não existe mais, a não ser na nossa mente, nas nossas lembranças. Tem pacientes que chegam querendo esquecer da dor. Esquecer nunca vamos ressignificar a dor. Vai ser contada uma história, criada uma história da própria história de vida, porque somos o que somos hoje devido à nossa história de vida, senão quem seríamos? Então, essa força, essa retomada de novas novas histórias, novas atitudes, novos lugares, nova visão, nova reforma. É como se fosse uma casa, nossa estrutura, precisamos sempre estar reformando, sempre estar organizando, sempre estar limpando, sempre estar estruturando para mudarmos a nossa mentalidade, senão a gente não muda. Comportamento igual, o resultado igual, vai agir sempre do mesmo jeito e as coisas vão acontecendo do mesmo jeito, porque a pessoa não muda a forma de pensar, de ver, de sentir, não tem ali aquela conscientização ainda das coisas. Para mudar as pessoas, para mudar a situação, é mudar a consciência. O preconceito é falta de conhecimento. E mudando o próprio preconceito que temos, próprios nossos sabotamentos, a nossa forma de enxergar aquilo que está acontecendo, que eu estou passando, que eu estou vivendo, que eu estou ali sentindo, que eu estou julgando.
que eu não estou respeitando, que não estou tendo ali, não me coloco no lugar do outro. Então, essa forma que dá o sofrimento das pessoas e vem a questões da maldade humana aqui na Terra, pela forma de ver as coisas. Que ninguém nasceu odiando ninguém. Ninguém nasceu odiando. Ele passou a odiar pelo meio onde está inserido e pelos seus próprios valores que foram construídos. Por isso, ele também tem condições de aprender a amar. Da mesma forma, tem condições de aprender a amar. É só se permitir, se perdoar, conseguir perdoar o próximo, porque o perdão liberta, não isenta o outro da culpa, ele vai nos libertar para que possamos seguir a nossa vida. Esta é a forma de perdoar, de amar, de sentir as pessoas. Porque a humanidade é uma só, ninguém é melhor do que ninguém. O símbolo da humanidade é a caveira, né? Que fica todo mundo igual quando morremos. Ninguém fica diferente. A cor não fica diferente, né? A caveira, o osso não fica preto, é tudo igual. Não fica cores diferentes quando morremos. É todo mundo igual. Todo mundo ou é cremado ou é enterrado. É todo mundo igual, não tem cor. Então isso foi que criou para a maneira de compreender o sentido da vida, o sentido das pessoas na Terra. Muito obrigada. Até amanhã com a próxima live de ansiedade na dose certa, às 13 horas. Beijo no coração.